Enfim, ela conseguiu dizer alguma coisa. Me leve para casa, por favor. Quero sair daqui, me leve para casa. E, sem saber que estavam sendo seguidos, tomaram a direção do caixa. Madalena pediu. Não quero comprar nada, quero ir embora. Pelo menos destes itens nós precisamos, o resto vamos deixar, e, sem que ela pudesse opinar, passou no caixa o pacote de macarrão e outras coisas, ambos seguindo depois para o estacionamento. Ela mal conseguia andar e pensava aflita. Como poderei viver assim? Meu Deus, estou pagando um preço muito alto. Ah, como sou infeliz. E ainda estou fazendo Edu sofrer por minha causa. Não posso mais viver nesta cidade. Quero sumir daqui. Ele merece uma esposa melhor, não sou digna dele. É claro que Eduardo pressentia que havia acontecido alguma coisa grave, mas não sabia o que era e sentia-se impotente diante do sofrimento de Madalena, sem poder ajudar. Resolveu respeitar aquele silêncio. Percebeu que, quanto mais perguntava, mais a fazia sofrer. Chegando em casa, ela tomou um relaxante e foi se deitar. Ele foi guardar os itens comprados e teve sua atenção voltada para um número de telefone celular anotado em destaque no pacote de macarrão, com caligrafia diferente da de sua amada. Será que aquela anotação tinha alguma coisa a ver com o desespero de sua querida? No dia seguinte, ainda sentindo o impacto da noite anterior, Madalena decidiu dar curso normal à sua vida, cumprindo todos os compromissos de uma agenda repleta de afazeres, certa de que o tempo apagaria aqueles dissabores e que o que acontecera jamais se repetiria. Raciocinou que não deveria frequentar por enquanto locais públicos e ambientes com pessoas desconhecidas, que não deveria se expor. Mas ignorava que, ao sair do supermercado, fora seguida até o prédio onde morava e que seu fã agora sabia seu endereço. Ele era diretor em uma grande multinacional inglesa e, apesar de casado e pai de um casal de filhos, estava interessado em Madalena. Sentia por ela uma atração irresistível. Acostumado a ser obedecido e temido, não gostava de ser contrariado em suas pretensões. Pediu que a secretária, sua cúmplice, obtivesse junto ao órgão de trânsito o nome e o endereço do proprietário do carro que ele havia seguido naquela noite, entregando-lhe o número da placa do veículo. Dando continuidade aos seus propósitos, solicitou que ela fosse até aquele prédio, tendo em mãos a descrição física de Madalena. A funcionária deveria se apresentar como vendedora de uma loja que havia perdido os dados da cliente e precisava fazer a entrega de um pedido, inventando que anotar apenas o endereço e precisava do nome da cliente, do número do apartamento e, se possível, também o número do telefone, para atualizar a ficha cadastral. O porteiro, recém-admitido, tratou de encaminhar a falsa vendedora ao zelador do prédio, que, pelas informações dadas, percebeu que ela procurava pela moça que havia se jogado do quarto andar. Mas, como fora treinado para manter a confidencialidade e a segurança dos moradores, e como também não conhecia a mulher à sua frente, respondeu gentilmente: Minha senhora, não tenho autorização para falar o nome de nenhum morador, mas posso ajudá-la. Deixe-me seu nome e telefone, que falarei com algumas moradoras a respeito do assunto. Se for do interesse delas, entrarão em contato com a loja. A vendedora deixou nome e telefone fictícios e saiu sem conseguir o que queria, preocupada com a reação de seu chefe. Quando Madalena recebeu o recado do zelador, pensou se tratar de uma loja onde havia estado recentemente para conseguir o aluguel de um traje e não deu importância ao ocorrido. Na certidão de propriedade expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito constava que o carro era de propriedade de uma corretora de valores, em um endereço diferente daquele que conhecera naquela noite. Balduino Sorelli, diretor de marketing, ficou extremamente contrariado com as informações. Deu um soco na mesa e decidiu resolver o assunto a seu modo. Não conseguia concentrar-se no trabalho. Estava com o pensamento fixo em Madalena.
não se conformava em perdê-la. Uma mulher daquela classe não poderia desafiá-lo assim. Aquela recusa era uma afronta. Não sou um homem de perder a guerra com o primeiro tiro, pensou com seus botões. Capítulo 32. Notícias de Uberaba. O modo de Marcelo falar, sua gentileza e atenção despertaram em Sônia mais do que uma simples amizade. Quando não se encontravam, ela sentia sua falta. Precisava ouvir a voz de Marcelo para que o dia fosse mais feliz, as horas mais alegres. Naquela manhã, no pátio da faculdade, quando ele se aproximou, Sônia o recebeu com um sorriso claro como o sol. Ele a cumprimentou como sempre fazia, ofereceu-lhe o braço e foram caminhando para a biblioteca da escola. Durante o tempo em que atravessaram o longo jardim, ele manteve-se calado. Ela percebeu intuitivamente que o amigo estava um pouco nervoso. Aconteceu alguma coisa, Marcelo? Não, apenas quero apresentar uma pessoa muito querida que retornou das merecidas férias no Rio de Janeiro. Ela trabalha na biblioteca e está curiosa para conhecê-la. Ontem falamos muito de você. Enquanto entravam no prédio da administração, levantou-se, da primeira mesa do lado direito, uma linda morena de cabelos escuros e olhos verdes que, sorridente, correu, abraçou e beijou com carinho o estudante de medicina, como querendo recuperar os dias em que haviam estado distantes. Sônia não gostou da intimidade da moça. Marcelo apressou-se em explicar. Sônia, esta é Judite, minha namorada. Sônia empalideceu. Em uma fração de segundo, lembrou-se do médium. Lembranças para a nossa querida Judite. Ficou repentinamente muda, sentindo o prédio girar à sua volta. Marcelo percebeu a situação delicada e a amparou com ternura, ajudando-a a sentar-se em um banco próximo. Providenciaram com rapidez um copo de água fresca. Sônia recuperou-se e, experiente como era, inventou uma desculpa. Acho que foi a diferença do calor lá de fora com o ar-condicionado desta sala. Agora estou bem, obrigada. Mas a desculpa não enganou ninguém, havia sido uma cena de ciúmes que não pôde ser evitada. Judite não deixou de perceber a beleza irretocável da estudante que viera de São Paulo e, como era de esperar, não gostou daquela cena, tendo certeza absoluta de que Sônia estava interessada em seu namorado. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Encabulado, Marcelo tentou consertar a situação. Judite trabalha aqui na biblioteca há muitos anos e já teve problemas de saúde com a regulagem deste ar, mas a cidade é muito quente, não há o que fazer. Sônia, segura de si, levantou-se e beijou sorridente sem fingimento a namorada do jovem. Marcelo, você não me disse que tinha namorada. Foi uma surpresa para mim, e, dirigindo-se a Judite. Fico feliz em conhecê-la, seu namorado é um moço especial, me ajudou muito nestes dias. Peço a Deus que vocês sejam felizes. Tendo dito isso, afastou-se, contrariada. Durante os dias em que acompanhara Sônia pelos diversos lugares da cidade, longe de Judite, que estava viajando, Marcelo passara a viver uma luta interior. Sentia saudades da namorada, mas começara a se interessar por Sônia. Quando Judite retornara a Uberaba, ele se definira. Realmente a amava, ela era o grande amor de sua vida. O que havia sentido por Sônia era um sentimento passageiro, uma ilusão, e trazia a consciência tranquila, pois sempre a tratara com muito respeito. Constatou por fim que seu amor por Judite era superior. Reconhecia, orgulhoso, que havia passado por um difícil teste, o da infidelidade, e havia obtido a vitória. Quando Sônia voltou para casa, recolheu-se ao quarto e chorou muito. Ela amava Marcelo e acreditava ser correspondida. Entender as gentilezas recebidas dele como o início de um romance. Por que será que ele escondeu Judite de mim? Pensou.
Estava desesperada e revoltada com a atitude de Marcelo em não ter contado a verdade. Havia feito planos, achava que ele seria o homem de sua vida, o pai de seus filhos. E ele sequer lhe contara que tinha uma namorada. Será que estava com segundas intenções? Não, ela logo descartou esse pensamento, pois ele sempre havia tratado respeitosamente, sem nenhum gesto que pudesse ser mal interpretado. Por que ele fez isso comigo? Não percebeu que eu o amava? Com essa desilusão amorosa, Sônia passou a evitar a aproximação de outros pretendentes. Passaram-se os meses lentamente, e ela ainda pensava em Marcelo. A mágoa foi minando suas forças físicas e psíquicas. Parecia estar em depressão. Descuidara-se e já não se apresentava bela como antes. Havia se afastado das festas na faculdade, do grupo de amigos, desinteressara-se por tudo o que não fosse seu trabalho voluntário. Em uma noite quente de verão, quando se ajeitava melhor na cama, sentiu o calor do rosto em contato com o travesseiro. Examinou-se e percebeu que estava com febre. Tomou um remédio e preparou-se para dormir. Após algumas horas de sono agitado, despertou com problemas intestinais, agravados por fortes dores abdominais. Achou que fosse uma virose, o nome que se dá quando não se conhece a doença. Não conseguiu mais dormir. Seus pais insistiram para que fosse ao pronto-socorro, mas relutou o máximo possível. Pela manhã, foi levada ao hospital-escola, sendo internada para receber a devida medicação e fazer os exames necessários. Devido à intensidade da diarreia, as dores e a presença de sangue nas fezes, foi medicada com hidratação intravenosa e analgésicos. O objetivo dos médicos era detectar o tipo de micróbio que causava a disenteria para aplicar corretamente a terapia antimicrobial. Os primeiros exames revelaram que ela estava com baixa resistência, precisavam saber o motivo. Amigos e parentes estavam preocupados e apreensivos com o avanço da doença. Por ordem médica, porém, somente os pais podiam visitá-la. Filha, coragem. Tudo passa. Você está sendo bem atendido e logo vai melhorar, disse-lhe a mãe, esforçando-se para não chorar na presença da filha querida. Sônia respondeu apenas com um sorriso pálido, e estava fraca, magra e com olheiras. Não revelara a ninguém sua vida pregressa, nem aos médicos que a atendiam. O estresse emocional desencadeara a doença. Estava perdendo peso rapidamente. Fora informada de que as células de seu sistema imunológico estavam reduzidas. Ela apresentava todos os sintomas de uma pessoa infectada pelo vírus da AIDS. Em decorrência, estava aflita, desesperada, sem forças para reagir. Às vezes, na solidão daquele quarto, pensava que morrer seria uma boa saída. Capítulo 33. Crime do diretor da multinacional. Balduino chegou ao seu apartamento de alto luxo mais cedo do que era esperado. Beijou a mulher e os filhos e dirigiu-se à biblioteca, sem escutar a pergunta da esposa sobre se havia jantado. Olhou de soslaio para certificar-se de que estava sozinha e retirou da última prateleira de livros uma fina caixa de madeira que parecia guardar um jogo de xadrez. Abriu-a com cuidado e, do seu interior forrado de veludo vermelho, pegou uma arma, manuseou-a com habilidade, carregou-a com a munição que estava na caixa e, em seguida, colocou-a na cintura, fechando o paletó para escondê-la. Voltou para a sala junto dos familiares, que estavam diante da televisão, e falou para a esposa. Meu amor, só dei uma passadinha para pegar um documento. Tenho que voltar para uma reunião, mas não devo demorar. Ela, sem descolar os olhos da novela, que era mais importante que ele, acenou com a cabeça que estava tudo bem, já acostumada com aquelas saídas. Balduino plantou-se bem na frente do prédio de Madalena. Ficou à espreita dentro do carro, esperando a saída daquele veículo que havia gravado na memória. Tinha planos de usar o revólver apenas para assustá-la e submetê-la às suas vontades.
Não era homem de matar ninguém. Não tinha coragem, mas sabia a importância de uma arma. Com o revólver, economizaria saliva, e as coisas se resolveriam com rapidez. Tempo é dinheiro, e sou um homem de negócios. Se ela não vier por bem, virá por mal, pensava consigo mesmo. Todos os dias, às 19 horas, Balduino ficava de prontidão, observando o prédio disfarçadamente. Ninguém achava estranha a presença dele ali. A rua era bem movimentada, com restaurantes e mesas na calçada, muita música e casais de namorados. No quarto dia, o carro esperado apontou na saída da garagem. Balduino sentiu o coração disparar e, de modo automático, passou a seguir aquele veículo. Madalena estava sozinha ao volante e dirigia-se ao Shopping Eldorado, um dos maiores da cidade, unicamente para atender a um pedido de Eduardo. Pegar na loja seu terno, que estava pronto, para ser usado em uma reunião importante no dia seguinte. A fim de não ser reconhecida, prendeu os cabelos e colocou um boné. Não percebeu que estava sendo seguida. O executivo estacionou próximo ao carro dela, dentro do estacionamento, no segundo subsolo. O estacionamento estava lotado e era mal iluminado. Poucas pessoas circulavam naquele local, o que facilitaria sua aproximação. O diretor saiu de seu veículo e ficou escondido entre outros automóveis, aguardando o retorno da moça. Não demorou muito e Madalena apareceu na escada rolante, entrando no estacionamento. Levou um susto quando ouviu uma voz que lhe disse: Suzy, não grite, senão mato você aqui mesmo. A voz daquele homem era suficientemente ameaçadora. Não havia ninguém por perto, e a arma brilhava no escuro. O susto foi tão grande que ela nem se deu conta de ter sido chamada pelo nome de Suzy. Ficou paralisada, pensando ser um assalto, mas ficou mais apavorada ainda quando reconheceu o mesmo homem do supermercado. Ele a abraçou com força e a foi arrastando até seu carro. Abrindo o porta-malas, ordenou com firmeza: Suzy, não fale uma palavra, que acabo com sua vida. Vamos rápido, entre. Ajeitou a arma na cintura e fez menção de empurrá-la para dentro do veículo, quando sentiu um cano de revólver na cabeça. Solte-a, seu vagabundo, senão eu mato você. Sem se virar, ele a soltou e levantou os braços. Ela caiu ao chão, desfalecida, enquanto a pessoa que o havia surpreendido, em um gesto rápido, tirou-lhe a arma da cintura. O executivo, covarde, ficou apavorado. Fora pego em flagrante e agora estava sob a mira do próprio revólver. Um moço que apareceu não se sabe de onde ajudou a jovem a levantar-se, pegou seus embrulhos e levou até o carro dela, procurando tranquilizá-la. Fique calma, vou levá-la até sua casa, pois sei onde você mora. Ajudou a acomodar-se no banco do passageiro, sentou-se ao volante e, calmamente, sem despertar a atenção de ninguém, saíram do estacionamento. Madalena, ainda se recuperando do leve desmaio, não entendia o que estava acontecendo, mas teve a intuição de que deveria obedecer ao jovem, enquanto chorava nervosa. Como ele sabia que aquele carro era o dela? Como sabia seu endereço? Ela nunca tinha visto aquele moço na vida. Você é o segurança do shopping? Perguntou. Não, eu trabalho com o meu tio. Só posso lhe dizer isso por enquanto. Neste mesmo instante, o executivo era colocado no banco de trás do próprio carro, com as mãos amarradas nas costas com fita adesiva, tendo ao seu lado Pernambuco que mantinha sob a mira do revólver. Ao volante, um jovem tirou o carro do estacionamento e tomou rumo da favela do Calango. Se é dinheiro que vocês querem, tenho alguma coisa no bolso e posso arrumar mais algum nos caixas eletrônicos, falou o diretor, visivelmente aterrorizado. Não queremos seu dinheiro. Calhe a boca, seu safado. Você vai aprender a respeitar as mulheres como se fossem sua filha. As palavras sua filha foram acentuadas de tal maneira,
que o inteligente diretor entendeu que o homem sabia que ele tinha uma filha. Desculpe, mas o senhor me conhece? Sim, Dr. Balduino Sorelli, nós o conhecemos, e amanhã o senhor estará nas páginas de todos os jornais. Será seu prêmio pelo crime que cometeu. Não façam isso comigo, pelo amor de Deus. Eu tenho família, ocupo uma posição de destaque na empresa onde trabalho, não posso sair nos jornais. Pagarei o que for necessário para que tudo fique entre nós. Morto não paga, Dr. Balduino. O diretor ouviu a ameaça e começou a chorar como se fosse uma criança. Não chore, covarde. Pense no que o senhor iria fazer com aquela moça e morra feliz. Pelo amor de Deus, não me mate, não me mate. Eu posso lhe dar dinheiro, muito dinheiro, não me mate. Aqui ninguém vai matá-lo. O senhor vai se suicidar e levar todo o seu dinheiro para o túmulo. Quem dá um tiro na cabeça com a própria arma é um suicida. O executivo não parava de chorar. Não me mate. Não me mate. O carro parou em uma estrada de terra totalmente isolada, e o Dr. Balduino foi puxado à força para fora do carro, sempre sob a mira do próprio revólver. Pegaram a caneta que ele trazia no paletó, soltaram suas mãos, entregaram a ele um pedaço de papel e ordenaram: escreva sua carta de despedida, vagabundo safado. Mas eu não quero morrer. Então o senhor vai se suicidar sem carta mesmo. O nordestino deu um violento soco no diretor da multinacional. Respeite sua família, seu desgraçado. Escreva o que vou ditar. O que eu tenho que fazer? Escreva. Querida Dulce, eu te amo. Meu Deus, você conhece a minha mulher? Conhecemos sua família mais do que você. Escreva. Querida Dulce, eu te amo, mas resolvi acabar com minha vida. Escreva. Fiz mal a uma moça e estou arrependido. O diretor molhava a carta com as próprias lágrimas. Chorava e tremia, com dificuldade para segurar a caneta. Vamos, escreva. Cuide bem da Cláudia e do Rafael, amores da minha vida. Escreva, seu covarde. Amo todos vocês. Não fui um bom pai e mereço morrer. Chega, não aguento mais. Pare. Pare, pelo amor de Deus, e caiu sentado, extremamente transtornado, os olhos arregalados e o rosto banhado em lágrimas. Juntou as forças que lhe restavam, ajoelhou-se e implorou: não me mate. Tenha pena de mim. Seu algoz aproximou-se bem do seu rosto e falou pausadamente, com energia: o senhor não vai morrer, o senhor vai sumir desta cidade, sumir com toda a sua família. Sei que sua filha Cláudia estuda no Colégio Santos Dumont, que seu filho Rafael estuda no Liceu São Caetano. Conheço Dona Dulce e os locais que ela frequenta, conheço todos os seus passos, seu covarde, e quero que isso lhe sirva de lição. Suma desta cidade ou diga adeus à sua família. Não faça mal para meus filhos, eu imploro. Não vou fazer com a Cláudia o que o senhor queria fazer com aquela moça. Mas, se o senhor não cumprir minhas ordens, voltarei para pegar um por um dos seus filhos. Retirou as balas da arma e as guardou no bolso, limpou-a das impressões digitais e a jogou no colo do diretor, junto com as chaves do carro. Virou-se e sumiu na mata com seu sobrinho, tomando a direção da favela. O executivo fora tomado de uma convulsão intestinal inesperada. Levantou-se com esforço, apoiou-se no carro e começou a andar com muita dificuldade. Havia sujado as calças. Capítulo 34. Transferência para o Rio de Janeiro. Eduardo separou aquele pacote de macarrão e passou a noite em claro. Achava que deveria ligar para aquele celular e descobrir se havia alguma relação com a crise de Madalena no supermercado. Ao relatar os fatos para seu sócio, este o aconselhou a procurar Pernambuco e não se expor nem fazer nenhuma ligação para aquele celular.
Deveria contratar alguém especializado. Como Madalena não tocou mais no assunto daquele episódio no supermercado, Eduardo não lhe contou sobre o detetive. Ela poderia não concordar com a investigação que seria feita. Ficou combinado que Pernambuco trabalharia em segredo. De posse daquele número de telefone, o nordestino descobriu o nome da pessoa e seu endereço, depois o local de trabalho e detalhes de sua família. Um dos sobrinhos ficou encarregado de acompanhar todos os passos do homem, mas ainda não tinham conhecimento dos objetivos dele para com a futura esposa de Eduardo. A situação ficou clara, porém, quando o executivo plantou-se na frente da casa dela. A partir daquele momento, souberam que o caso era sério e reforçaram a guarda, até surpreenderem o agressor no estacionamento do shopping. Quando ele havia sacado a arma, suas intenções ficaram óbvias. Por precaução, não se aproximaram. Mas, quando o Dr. Balduino colocou o revólver na cintura para empurrar a moça para dentro do porta-malas do carro, Pernambuco trabalhou do jeito que gostava. Apareceu do nada e encostou seu dedo na nuca do diretor, imobilizou-o e libertou a jovem. Depois completou o serviço fazendo justiça à sua maneira. Madalena apareceu em casa nervosa, tentando se explicar. Eduardo contou-lhe então as providências que tinha tomado. Ela reconheceu que lhe fora muito inteligente e que sua iniciativa de procurar o detetive salvara-lhe a vida. Sentiu-se envergonhada por ter escondido dele o acontecimento desagradável do supermercado, achando que o caso não se repetiria. Chorou agradecida e o abraçou, feliz por estar vivo e em segurança, elogiando a eficiência do investigador e a gentileza de seu sobrinho. Eduardo comentou com sinceridade: "Acho que Pernambuco caiu do céu. Está sempre resolvendo os nossos problemas." Madalena e Eduardo fizeram uma sentida prece de agradecimento a Deus. Naquela mesma noite, antes de se deitar, cobrado pela consciência, Eduardo buscou pela esposa, que estudava. "Madalena, meu amor, vamos orar pelo homem que tentou matá-la." "Você ficou louco?" "Justamente hoje, na federação, tive uma aula que tratou do assunto pagar o mal com o bem. Vou lhe mostrar o ensinamento de Jesus." Tomou o evangelho e passou a ler, ante o olhar assustado da esposa. "Haveis aprendido o que foi dito: Vós amareis vosso próximo e odiarei vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos, porque, se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis?" Sobrescrito. "Não vou orar por ele, não. Se pudesse, eu o colocaria na cadeia", respondeu a médica, revoltada com os últimos acontecimentos. "Meu amor, a transformação do mundo tem de começar em nós. Temos de dar o primeiro passo. Este ensinamento de Jesus nos pede que amemos o próximo, que sejamos caridosos, e não custa nada orar por esse homem desequilibrado. Ele é um espírito em evolução que está equivocado diante dos valores da vida. Amanhã estará esclarecido e será um bom homem. Com nossas preces, poderá caminhar mais rápido, você não acha? Mas é difícil orar por ele. É difícil, mas não impossível. A maldade não é o estado permanente dos homens, é uma imperfeição momentânea. Assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá seus erros e se tornará bom. Espero mesmo que um dia ele fique bom, para não atacar mais ninguém." "Então vamos orar por ele", pediu Eduardo, feliz por estar aplicando o que havia aprendido. Sem muita convicção, um pouco desajeitada, Madalena orou assim: "Pai de amor e de bondade, abençoa esse nosso irmão que atentou contra a minha vida." "Que assim seja." Eduardo sorriu e foi se deitar.
Dr. Balduino Sorelli chegou à sua casa totalmente fora de si, com as roupas sujas, cheirando mal, os olhos saltados como se fosse um demente. Contou à esposa que fora assaltado à mão armada. Não morrera por pouco. Os bandidos conheciam toda a sua família. Haviam prometido voltar para completar o serviço e levar mais dinheiro. Devido à insegurança da cidade, aceitaria a transferência oferecida para o escritório do Rio de Janeiro, onde haveria oportunidade de crescimento profissional. Depois do banho, tomou um calmante e deitou-se. No dia seguinte começaram os preparativos para a mudança urgente. "Você não vai dar queixa na polícia?" perguntou a esposa preocupada. "Não. Se fizer um boletim de ocorrência, vou ter que dar depoimentos, comparecer aos interrogatórios, depois fazer o reconhecimento dos bandidos. Não, isso não vai resolver nada, e até perigoso. Quero sumir o mais rápido possível. Só voltarei em caso de extrema necessidade." Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Dona Dulce e os filhos nunca o haviam visto desequilibrado daquela maneira e resolveram acompanhá-lo. Em apenas uma semana, instalavam-se na cidade maravilhosa. Capítulo 35. Remédio amargo. As más notícias correm com o vento. Um famoso infectologista de São Paulo recebeu uma ligação telefônica do colega que tratava Sônia em Uberaba. Conversaram sobre o caso. O infectologista pediu que os exames fossem enviados pela internet, para que pudesse estudar a situação com urgência solicitada. Uma das médicas de sua equipe, que era prima de Eduardo, reconheceu nos papéis o nome de Sônia, a ex-colega do curso de medicina que fora transferida para o sul de Minas. Com a melhor das intenções, essa prima procurou algumas outras ex-colegas de curso, pedindo que fizessem uma corrente de orações por Sônia, resumindo o quadro que ela apresentava. Quem conhecia o passado de Sônia pensou o pior. Se uma bomba tivesse estourado no apartamento de Eduardo, o estrago não teria sido tão grande. Quando Madalena desligou o telefone, apoiou-se para não cair. Ficou muito nervosa, não conseguia respirar, seu coração batia acelerado. Estava vivendo dias felizes, anotando os últimos preparativos para o casamento, quando recebera aquela notícia terrível. Ficara extremamente penalizada com a situação de Sônia. De que valeram as precauções? De que valeram os cuidados com as doenças transmissíveis? Pensava. Imaginando quanto a amiga deveria estar sofrendo, acabou acordando para sua situação. Eduardo, sem saber, pode ter se contaminado e ser um portador do vírus. É bem possível. E, se ele estiver infectado, eu também estou. Elevou os olhos para o alto e gritou amargurada. Senhor, meu Deus, ajuda-me. Não suporto mais. Estamos colhendo as consequências do que fizemos. Sua visão escureceu, e ela desmaiou. Eduardo saía do banho, a tempo de escutar o barulho de sua queda no chão da sala. Correu para socorrê-la. No dia seguinte, às 7 horas da manhã, depois de uma noite em que não dormiram, chegaram ao laboratório da Avenida Angélica para fazer o exame de sangue revelador. Estavam mudos e apreensivos. Eduardo a abraçava com carinho, na esperança de que ela parasse de chorar. Madalena não podia recriminá-lo. Ele não podia recriminá-la. Estavam enredados tragicamente, sorvendo resignados o remédio amargo da dor. A manhã estava fria e chuvosa. No laboratório lotado, foi difícil arrumar um cantinho para se sentarem. Ficaram analisando o rosto de cada uma daquelas pessoas, avaliando a tristeza que cada um carregava dentro de si, imaginando como seria a vida deles após a confirmação do que esperavam. Depois de longos minutos, que pareceram uma eternidade, a recepcionista os chamou para entregar os envelopes com o resultado do exame. Abriram trêmulos e leram. Negativo.
Abraçaram-se e choraram convulsivamente, sem se importarem com as pessoas que os olhavam assustadas. Madalena rasgou os papéis e os jogou na primeira cesta de lixo que encontrou. Em seguida fechou os olhos, respirou profundamente e disse com bom humor: "Quer saber de uma coisa? Vamos nos casar o mais rápido possível, antes que apareça mais alguma coisa." E sorriram felizes e aliviados, enquanto enxugavam lágrimas de alegria. Saíram do laboratório correndo como duas crianças, como se estivessem atrasados para a cerimônia do casamento. No entusiasmo da corrida, Madalena deixou Eduardo para trás. Os médicos conseguiram isolar a bactéria que causava os sintomas de insônia e aplicaram um antibiótico adequado. A suspeita de AIDS fora infundada. Depois do sofrimento prolongado, a recuperação foi rápida. Hans, um dos médicos que a atendera, professor da faculdade, sentira-se atraído por ela e passara a lhe dispensar as melhores atenções. Ela também havia gostado dos cuidados e gentilezas que recebera. Ele era de Santa Catarina, alto, descendente de alemães, de olhos azuis. Viera para estudar e não retornara mais para a terra natal. Apegara-se ao trabalho e às belezas de Uberaba. Não se conheciam, apesar de frequentarem os mesmos locais. Depois que Sônia teve alta, ele esperou uma semana para que ela se recuperasse bem e a convidou para jantar em um dos mais refinados restaurantes da cidade. Ela adorou o convite e começou a se interessar pelo seu pretendente. Descobriu nele virtudes que a deixaram encantada. Dentro de poucos dias, já se apresentavam aos amigos como namorados. Capítulo 36. Casamento. No dia 12 de junho, data comemorativa do Dia dos Namorados, quando Madalena cruzou o salão de festas do luxuoso buffet da Avenida Bandeirantes, conduzida por Bellamino, a banda iniciou os primeiros acordes da música Os Miseráveis. Os convidados se levantaram e ficaram emocionados com a beleza daquele quadro. Madalena se dirigiu à esquerda do salão, onde o cartório montara uma mesa para a cerimônia civil do casamento. Eduardo aguardava ao lado do juiz de paz. Os padrinhos dos noivos estavam perfilados ao lado direito da mesa, obedecendo ao que fora determinado pelo cerimonial. O salão estava repleto de rosas vermelhas em arranjos de mesas, corredores, laterais da pista de dança e na frente do palco, contrastando com as toalhas brancas das mesas redondas e as cortinas salmão que cobriam as grandes janelas. Os enormes lustres de cristal que pendiam do teto davam um ar nobre à festa tão esperada. Quando Eduardo viu Madalena, admirou-a como se a estivesse vendo pela primeira vez. O azul violeta de seus olhos nunca estivera tão lindo como naquela noite. Seus cabelos castanho escuros, suavemente encaracolados, caindo sobre os ombros nus e presos por uma tiara de flores, tinham-na transformada em uma deusa do Olimpo. Ela retribuiu o olhar de seu amado com um sorriso encantador. Ele permitiu que uma lágrima rolasse por sua face e a recebeu dos braços de seu pai, a quem cumprimentou com um beijo. Bellamino retirou os óculos pesados e, com um lenço, enxugou os olhos e o suor da testa, estampando no rosto a alegria que tomava conta de sua alma. Ninguém melhor do que ele poderia avaliar o significado daquela cerimônia. Rememorou em segundos a vida da filha, as dificuldades no período da mocidade, a alegria do ingresso na faculdade, o começo do namoro, o ato deslocado, o arrependimento e a regeneração, sua realização profissional, o início dos trabalhos voluntários, e agora a união oficial com um moço bom que o chamava carinhosamente de pai. Não tinha alegria maior que presenciar a felicidade daqueles espíritos. Os padrinhos dos noivos, testemunhas do ato civil, acompanhados das mulheres, estavam elegantemente trajados. Ao lado de Cláudio, sócio de Eduardo, encontrava-se Pernambuco, em um fino terno xadrez, um pouco contrariado por ter sido obrigado a declinar seu nome nos documentos do cartório, Severino Celestial, tendo sido alvo de uma brincadeira do noivo. Não estava errado quando disse que você caiu do céu.
Também estava presente João Otávio, o rapaz que atendera Eduardo quando chegara pela primeira vez à Federação Espírita. Após as assinaturas no livro próprio e a troca das alianças, o juiz de paz, um homem baixinho de cabelos brancos, com voz pausada e cara de vovô bonachão, dirigiu-se ao jovem casal. Peço licença para citar o pensamento do filósofo baiano Adenauer Novaes. Se você quiser ser feliz, não se case. Mas, se você quiser fazer a felicidade do outro, então se case. Isso quer dizer que, para sermos felizes, precisamos combater o egoísmo, um sobrescrito, causa de todos os males aqui na Terra. A caridade é a fonte de todas as virtudes. Vocês devem se preocupar unicamente com a felicidade do outro, e não com a satisfação de suas vontades. Somente agindo e pensando dessa forma serão felizes. Lembre-se do maior ensinamento que Jesus nos deixou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, isto é, amar com desinteresse, sem esperar recompensas, sem exigências, amar unicamente pelo prazer de amar. Assim, tenho certeza, terão uma vida plena de alegrias e satisfações, com harmonia e muita paz. A casa de vocês será um pedacinho do céu aqui na terra. Que Deus os abençoe, e permitiu que os noivos se beijassem sob os flashes dos fotógrafos. Após receberem os cumprimentos de padrinhos, parentes e amigos, Madalena inclinou-se e falou baixinho para seu pai, que já estava na mesa dos noivos. Pai, não sei se o senhor o conhece, mas o Dr. Reinaldo Leite. Não olhe agora, papai, que é feio. Ele está ali ao lado daquela mesa, sorrindo para mim, mas não me lembro de tê-lo convidado. Embora sua presença me deixe muito feliz. Filha, tive o prazer de ouvi-lo em 2 cidades diferentes. Ele é orador, escritor e médium espírita, mas você deve estar tendo uma visão espiritual, porque ele desencarnou no mês passado. Madalena voltou rapidamente a olhar e ainda pôde vê-lo sorrindo. Então captou seu pensamento, que lhe dizia: esta sua reencarnação é que vai fazer a diferença. Não perca tempo. Faça todo o bem que estiver ao seu alcance e não desanime diante das dificuldades. Siga em frente. Jesus estará sempre com você. Madalena inclinou a cabeça para esconder as lágrimas e elevou seu pensamento a Deus em uma prece de gratidão. Ainda envolvida pelas orientações que haviam lhe tocado a alma, divisou, surpresa, uma luz que se aproximava de sua mesa, de um azul resplandecente que feria aos olhos, tal sua grandiosidade. Todo o ambiente ficou envolvido em vibrações de paz. Flocos de luz despencavam do teto e tocavam os convivas. Reconheceu de imediato que aquele anjo em forma de mulher era sua mãe. Foi tomada de intensa alegria e não controlou as lágrimas de felicidade pelo reencontro jubiloso. Fechou os olhos para acalmar-se, mas a visão tornou-se ainda mais clara. Sua mãe lhe disse então com imensa ternura: minha filha querida, como você está linda! Recebi permissão dos meus superiores para visitá-la e estou muito feliz por estar com você nesta data especial. Você está se casando com um moço bom. Juntos realizarão os planos idealizados quando ainda se encontravam no plano espiritual, antes da presente encarnação. Sua vida será marcada por muitas dificuldades e atribulações, pois estamos num planeta de expiação e provas, mas, se perseverar no bem, vencerá. Nossa obrigação é servir. Não desanime jamais. Nisso, Madalena lembrou-se de seu passado e, envergonhada, falou entre soluços: me perdoe, mamãe, me perdoe. Não fique assim, não tenho nada do que perdoá-la. Meu amor por você é superior a tudo. Esqueça o passado. Não fique se questionando, remoendo atitudes infelizes. Nos planos superiores da vida, Jesus intercedeu por você, trabalhou pela sua regeneração. Jesus é o amor que alimenta nossa alma, e precisa de você para amparar nossos irmãos desprovidos de tudo.
Mesmo ouvindo a mãe, que lhe falava com infinita doçura, Madalena não acreditava na interferência de Jesus em sua vida. Não se considerava digna da atenção divina e perguntou inquieta: Mas Jesus se lembrou de mim, assim como você está falando? Sim, minha filha. Ele não disse que os doentes precisam de médico? 2 sobrescrito. Você nunca foi abandonada pelo doce Rabi da Galileia. Mas agora a situação é diferente. Você já reúne condições de trabalhar com ele, aliviando as dores e o desespero de muitos corações. Servindo a Jesus, extirpará gradativamente os vícios e as inclinações perniciosas das últimas existências. Vai curar-se e sentir as recompensas espirituais do trabalho digno. Fez uma pausa para que Madalena pudesse assimilar suas palavras, e completou sorrindo. Não acha melhor aproveitar esta noite maravilhosa e vibrar com as alegrias da festa? Madalena raciocinou sobre o que a mãe lhe dissera e não conteve as lágrimas quando soube que, apesar das escolhas que fizera, Jesus nunca a havia desamparado. Ela não se julgava merecedora da atenção do amigo sublime e prometeu a si mesma que não iria decepcioná-lo. Foi com imensa gratidão que disse entre lágrimas: Mamãe, você não pode imaginar como esses ensinamentos estão sendo bons. Você me fez compreender a misericórdia divina, o infinito amor de Jesus. Aprendi que Ele nos ama como somos, pecadores ou não, sem exigir certificado de santidade. Este foi um presente sublime, mamãe. Agora que tenho esse entendimento, posso afirmar que estou pronta para o trabalho. Ele pode contar comigo, falou, sem conter as lágrimas de felicidade. Não perca tempo. Estarei acompanhando seus passos de onde estiver. Você será muito feliz. Abraçou e beijou a filha renovada, retirando-se do ambiente com a certeza de que Madalena ingressava definitivamente nas fileiras do bem, uma nova vida, com novas oportunidades e muitas tarefas redentoras. Apesar da extensão dos ensinamentos, aquele encontro espiritual representou apenas alguns segundos. Belarmino, que estava a seu lado, notou que ela estava de olhos fechados e extravasava suas emoções. Com suavidade, puxou-a para junto de si e, carinhosamente, acolheu-a em seu peito em um abraço carinhoso. Madalena reconheceu aquele gesto de proteção e chorou mais ainda, agradecendo a Deus pelo pai que recebera nesta existência. Em seu íntimo, prometeu ampará-lo na velhice e retribuir todo o amor que recebera dele em uma fase da vida em que estava cega, sem condições de reconhecer a joia preciosa que tinha dentro de casa. Eduardo aproximou-se, e ela levantou-se sorridente. Começaram a dançar. Sua alegria era contagiante, nunca estivera tão feliz. Dançou com todos os padrinhos e admirou-se de um deles que dançava muito bem, com bastante desenvoltura. Era Pernambuco, que, ao receber o elogio, abriu um sorriso orgulhoso e explicou que gostava de dançar e que havia ganhado, quando jovem, um concurso de forró em sua cidade natal. Madalena já tinha voltado para sua mesa, a fim de descansar um pouco, quando foi interrompida pelos gritos e abraços de alegria dos alunos das casas André Luiz, que compareceram em massa. Eduardo e Madalena frequentam uma casa espírita próxima do apartamento onde moram. Ele é dirigente de cursos doutrinários e ela trabalha como médium, com dons de cura, psicografia e evidência. Especializou-se em homeopatia, tem consultório no bairro Higienópolis, na cidade de São Paulo, e continua trabalhando como voluntária nas casas André Luiz. Por enquanto, tem um casal de filhos. Recentemente ela ingressou na Associação dos Médicos Espíritas, por intermédio da doutora Marlene Nobre. Sônia formou-se em medicina e especializou-se em doenças infectocontagiosas. Casou-se com Anze e ainda não tem filhos. Trabalham juntos na mesma clínica. Ela continua participando ativamente, 2 vezes por semana, como voluntária na Casa do Caminho, de amparo às vítimas da AIDS em Uberaba.
Hans tornou-se espírita recentemente e iniciou a leitura das obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier. 1. Pergunta 913 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical? Resposta: nós o dissemos muitas vezes. É o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz, não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar, desde esta vida, da perfeição moral deve extirpar de seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. 2. Refeição com os pecadores. Aconteceu que, estando à mesa, em casa de Levi, muitos publicanos e pecadores também estavam, com Jesus e os seus discípulos. Pois eram muitos os que o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer com os pecadores e os publicanos, diziam aos discípulos dele: que ele come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Marcos 2, 15 e 17. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Centro Espírita Eurípedes Barçanufo. O Centro Espírita Eurípedes Barçanufo foi inaugurado em 1º de novembro de 1994, no bairro Águas do Paiol, na cidade de Araraquara, São Paulo. Além das atividades habituais de uma instituição espírita, voltadas para o estudo e a divulgação do espiritismo, com a implantação de cursos doutrinários, iniciou os trabalhos de distribuição de sopa, leite, sapatos, roupas e agasalhos, corte gratuito de cabelo às segundas-feiras e alfabetização de adultos, entre outras atividades, em prol da população carente. Logo que o centro abriu as portas, notou-se a dificuldade do jovem em conseguir o primeiro emprego, principalmente por falta de profissionalização. Com isso, foi iniciada a construção da Escola Espírita Eurípedes Barçanufo, com 700 metros quadrados e 15 salas de aula, além de uma quadra poliesportiva coberta de 900 metros quadrados. A escola iniciou suas atividades em maio de 2007 e já formou mais de 5.000 jovens nos cursos gratuitos de profissionalização, em convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, tendo implantado, no período noturno, os cursos semestrais de eletricista residencial, hidráulica residencial, eletricidade de autos, informática básica e avançada, pedreiro, pintor de paredes, reparador de aparelhos eletrodomésticos, costura industrial, manutenção de máquinas de costura industrial, auxiliar administrativo, assistente de recursos humanos, assistente contábil, operador de caixa, atendimento ao cliente, agente de vendas, crédito e cobrança, telemarketing, mecânico de refrigeração e climatização residencial. Está planejada a implantação de outros cursos. Nos períodos matutino e vespertino, a escola acolhe mais de 200 crianças de 6 a 15 anos, no contraturno escolar, onde praticam dança, dança de rua, sapateado e jazz, educação para valores, linguagem, música, coral, flauta e percussão, esportes, futebol de salão, vôlei, basquete, artesanato sustentável, artes plásticas, teatro e informática, para tirá-las das situações de risco. Quando completam 14 anos são matriculadas nos cursos profissionalizantes e ingressam no projeto Jovem Aprendiz, preparadas para serem admitidas nas empresas da cidade e começarem uma vida profissional vitoriosa. Quem foi Eurípedes Barçanufo? Eurípedes Barçanufo nasceu em 1º de maio de 1880, na pequena cidade de Sacramento,
estado de Minas Gerais, e desencarnou na mesma cidade, aos 38 anos de idade. Cedo manifestou-se nele profunda inteligência e senso de responsabilidade, acervo conquistado naturalmente em experiências de vidas pretéritas. Bem moço, já era muito estudioso e apresentava tendências para o ensino, por isso foi incumbido pelo seu mestre-escola de ensinar os próprios companheiros de aula. Respeitável representante político de sua comunidade, tornou-se secretário da Irmandade de São Vicente de Paula, tendo participado ativamente da fundação dos jornais Gazeta de Sacramento e Liceu Sacramentano. Logo viu-se guindado à posição natural de líder, por conta de sua segura orientação quanto aos verdadeiros valores da vida. Por meio de informações prestadas por um dos tios, tomou conhecimento da existência dos fenômenos espíritas e das obras da codificação kardeciana. Diante dos fatos, voltou por completo suas atividades para a nova doutrina, pesquisando por todos os meios e maneiras, até se desfazer totalmente de suas dúvidas. Desperto e convicto, converteu-se sem delongas nem esmorecimentos, identificando-se plenamente com os novos ideais, em uma atitude sincera e própria de sua personalidade. Procurou o vigário da igreja matriz onde prestava sua colaboração, colocando à disposição deste o cargo de secretário da Irmandade. Tal acontecimento repercutiu com estrondo entre os habitantes da cidade e os membros de sua própria família. Em poucos dias, começou a sofrer as consequências da atitude incompreendida. Persistiu lecionando e, entre as matérias, incluiu o ensino do espiritismo, provocando reação em muitas pessoas da cidade, sendo procurado pelos pais dos alunos, que chegaram a oferecer-lhe dinheiro para extinguir a nova matéria. Ante sua recusa, os alunos foram retirados um a um. Sob pressões de toda a ordem e impiedosas perseguições, Eurípides sofreu forte traumatismo, retirando-se para tratamento e recuperação em uma cidade vizinha, época em que nele desabrocharam várias faculdades mediúnicas, em especial a de cura, despertando-o assim para a vida missionária. Um dos primeiros casos de cura ocorreu justamente com a própria mãe, que, restabelecida, tornou-se valiosa assessora em seus trabalhos. A produção de vários fenômenos fez com que fossem atraídas para Sacramento centenas de pessoas de outras paragens, que abrigavam-se em hotéis e pensões da cidade, e até mesmo em casas de famílias, pois Barçanufo atendia a todos, ninguém saía sem algum proveito, no mínimo levando consigo o lenitivo da fé e da esperança renovadas e, quando merecido, o benefício da cura, por meio de bondosos benfeitores espirituais. Barçanufo auxiliava a todos, sem distinção de classe, credo ou cor, e, onde se fizesse necessária sua presença, lá estava ele, houvesse ou não condições materiais. Jamais esmorecia. Com humildade, seguia seu caminho repleto de percalços, porém animado do mais vivo idealismo. Sentiu a necessidade de divulgar o espiritismo, aumentando o número dos seguidores da doutrina. Para isso, fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade no ano de 1905, tarefa na qual foi apoiado pelos irmãos e por alguns amigos, passando a desenvolver trabalhos interessantes, tanto no campo doutrinário quanto em atividades de assistência social. Em certa ocasião, caiu em transe em meio aos alunos, no decorrer de uma aula. Voltando a si, descreveu a reunião havida em Versailles, na França, onde fora assinado o Tratado do Fim da Primeira Guerra Mundial, dando os nomes dos participantes e a hora exata da reunião. Em 1º de abril de 1907, fundou o Colégio Allan Kardec, que se tornou o verdadeiro marco no campo do ensino. Esse instituto passou a ser conhecido em todo o Brasil, tendo funcionado de modo ininterrupto desde sua inauguração, com média de 100 a 200 alunos, até o dia 18 de outubro de 1918, quando foi obrigado a cerrar suas portas temporariamente devido à grande epidemia de gripe espanhola que assolou o país. Seu trabalho ficou tão conhecido que, ao abrirem-se as inscrições para matrículas, estas se encerravam no mesmo dia, tal a procura dos alunos,
obrigando um colégio da mesma região, dirigido por freiras da Ordem de São Francisco, a encerrar as atividades por falta de frequentadores. Barçanufo seguiu com dedicação as máximas de Jesus Cristo até o último instante de sua vida terrena, que chegou ao fim com a pavorosa epidemia de gripe que assolou o mundo em 1918, ceifando vidas, espalhando lágrimas e aflição, e redobrando o trabalho do grande missionário, que a previra muito antes de invadir o continente americano, sempre falando na gravidade da situação que ela acarretaria. Manifestada em nosso continente, a epidemia levou Eurípides à cabeceira de seus enfermos, auxiliando centenas de famílias pobres. Havia chegado o término de sua missão terrena. Esgotado pelo esforço despendido, desencanou no dia 1º de novembro de 1918, às 18 horas, rodeado de parentes, amigos e discípulos. Sacramento em peso acompanhou-lhe o corpo material até a sepultura, sentindo que ele ressurgia para uma vida mais elevada e mais sublime. Fim. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Este audiolivro representa uma contribuição do canal, Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram, e ouça audiolivros exclusivos que não são postados por aqui. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.